Fala, querido guerreiro, aqui da Castelo Supermercado. Bem-vindo a mais um módulo de treinamento de integração aqui na Castelo Super. Hoje vamos continuar o nosso modal, né? O nosso modal de implementando valores. E hoje vamos falar sobre o terceiro valor aqui da Castelo Super, dos três que a gente tem, que é o valor lealdade. E sem mais delongas, guerreiros, vamos para mais uma aula aqui do módulo de integração. Estamos falando de implementação de valores e o valor é lealdade, o terceiro dos três valores aqui da Castelo Super. Então vamos lá, abrir aqui o nosso PowerPoint, iniciar a apresentação, vamos trocar aqui nossa tela como sempre, e sem mais delongas, bora para essa aula. Então estamos no implementando valores, o valor é lealdade e o que representa esse valor aqui é a figura do nosso lobo, um animal fiel à sua alcateia, ao seu grupo de lobos ali. Ele é um ser da natureza que representa lealdade. Vamos avançando aqui. O primeiro... Estou tentando fazer sumir uma telinha aqui que está na minha tela. O primeiro módulo, a primeira parte aqui, a lealdade, é dividido em três módulos. Na verdade, a lealdade é dividida em três categorias: honrar suas escolhas, honrar as pessoas e a forja do campo de batalha. Então, o valor lealdade é dividido em três categorias: honrar suas escolhas, honrar as pessoas e a forja do campo de batalha. E como sempre, essas categorias são divididas em comportamentos, que é para a gente levar lá para o campo de batalha, que é a área do supermercado, o supermercado em si, e implementar esses comportamentos para melhor vivência com os nossos colaboradores, clientes, clientes, que são os nossos nobres clientes, e os nossos aliados, que são os nossos fornecedores. E honrar suas escolhas está intimamente conectado à palavra de decisão. Por quê? Honrar nossas escolhas é decidir gerar resultados. Porque sempre quando a gente escolhe um caminho ou o outro, eles nos levam mais próximo daquilo que a gente deseja e mais para longe daquilo que a gente deseja. Portanto, a decisão é o primeiro ato de ação. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente decide. E a gente deve honrar as nossas escolhas. A gente deve estar consciente das nossas escolhas e entender que a partir do momento que a gente escolhe, a gente é responsável pelo caminho que a gente decide trafegar, ir. Por que disso, pessoal? Porque existem muitas pessoas que acreditam que dá para dar uma mentirinha ali quando a escolha não é a correta. Tem muitas pessoas que, quando a escolha não é a correta, tiram as suas costas da reta para não adquirir a penalidade de assumir a responsabilidade errada ali. E o que acontece? Quando a gente honra as nossas escolhas, decide e é responsável pelos resultados que essa escolha levou, quando a gente erra, a gente aprende com esse erro, que também é um resultado, né? O erro também é um resultado, só que é um resultado ruim. E quando a gente acerta, a gente tem a glória da vitória de ter feito uma escolha certa. A segunda parte que de honrar suas escolhas está atrelada ao sustentar, reforçar suas decisões e lembrar a todos das escolhas que tomamos. Por que disso? Tem muitas pessoas que acreditam que apenas escolher e agir um pouco é o suficiente para atingir resultados. E na grande maioria das vezes, no mundo dos adultos que a gente vive, não é o suficiente. A gente deve escolher e sustentar a nossa decisão no longo prazo, porque quando a gente faz isso, a gente consegue chegar no objetivo final. Tem muitas pessoas que escolhem, começam a agir e desistem. E honrar as escolhas no comportamento de sustentar é sobre isso, de decidir, sustentar, passar pela trajetória, por todos os aprendizados, pelos erros e acertos que as nossas escolhas fizeram e lembrar a todos das escolhas que nós tomamos e das escolhas que as pessoas tomaram, para que quando ocorra um acerto e um erro, honrar com essas escolhas. E a última parte, que depois que a gente decide, honra as escolhas, é ir em busca dos resultados, atingir os resultados, recolher os resultados, não abrir mão desses resultados. Por quê? Existem muitas pessoas, e volto a dizer isso, que são desonradas com suas escolhas.
porque focalizam muito nas coisas que dão errado. Vocês têm noção disso? Escolhas que dão errado? Na verdade, se você for pensar uma ampla perspectiva conectada, uma escolha errada é uma escolha que você não estava preparado para aquilo. É uma escolha que você não tinha conhecimento sobre o que ia acontecer no futuro. E se você não passar por isso, é sinal que você também não aprendeu. E se errou e não aprendeu com isso, você vai repetir esse erro mais uma vez. Por isso, a gente deve ser tão honrado com os nossos acertos, mas muito mais honrado com os nossos erros, porque são os erros que edificam, forjam o nosso comportamento, para assim a gente entender e melhorar ao longo do tempo. Então, assim, pessoal, honrar as escolhas é entender que os resultados bons ou ruins nos pertencem, e esse comportamento deve ser levado lá para o campo de batalha. A segunda categoria do valor lealdade está conectada em honrar as pessoas. Aqui a gente fala do nosso meio, da proteção do meio, da proteção dos nossos nobres clientes, da proteção dos nossos nobres colaboradores, que são os guerreiros, e também da proteção e firmamento de bons aliados. Honrar as pessoas, no primeiro comportamento, é entender que as pessoas são verdadeiras. Honrar as pessoas é entender que as pessoas são verdadeiras. Acreditar que todos são verdadeiros e vivem para provar a sua verdade. Por quê? Tem muitas frases aí do cotidiano, do dia a dia que as pessoas falam, mas a mais comum que eu ouço é: pessoas são difíceis. Se pessoas são difíceis, imagina viver sem pessoas no mundo, sem nenhuma pessoa para a gente comparar o nosso modo de vida, sem ter pessoas para a gente conversar sobre os nossos sentimentos, sem ter pessoas para a gente realmente gerar valor umas para as outras. Se não existissem mais pessoas para a gente compartilhar a nossa verdade, a vida teria pouco sentido, porque tem se existe uma peça fundamental na humanidade das pessoas, é o servir. Todo mundo acorda todo dia para servir uns aos outros, e somos verdadeiros, e vivemos para provar que a nossa verdade é verdade para nós. E quando a gente honra as pessoas, a gente tem que entender isso, que todos são verdadeiros, nem todos estão atingindo os resultados necessários para determinadas áreas. Por exemplo, existem pessoas, você deve estar trabalhando dentro da organização ali, que você faz muito bem um tipo de trabalho, mas o teu colega não faz tão bem quanto você. E tá tudo bem, porque deve ter outras coisas dentro da organização ou dentro da vida particular dele que ele faz muito melhor que você. E esse compartilhar de talentos faz com que as verdades sejam tão fortes umas quanto as outras, só que em áreas distintas. Então, talvez eu seja muito bom de atender o cliente, mas eu não seja tão bom de organizar as coisas na área de venda. Talvez eu seja muito bom de fazer uma tabela Excel, mas eu não seja tão bom de conversar com as pessoas. São as nossas diferenças de talentos que transformam a organização numa empresa de alta exponencialidade de resultados. E a gente tem que honrar isso, tem que entender, compreender para melhorar a empresa. Então, assim, pessoal, honrar as pessoas começa entendendo que todas as pessoas são verdadeiras e vivemos para provar a nossa verdade. A segunda parte é acreditar com a força do nosso coração que as pessoas são capazes, cada um com o seu talento, no seu tempo e intensidade. Gosto muito de lembrar, quando vejo uma frase como essa, que as pessoas são capazes, da frase do meu pai: olhe para a sua mão. A gente olha para a nossa mão e a gente percebe que nenhum dedo tem a mesma serventia do que o outro. Nenhum dedo tem a mesma força do que o outro, porque cada um é capaz dentro das suas áreas de talento. Igual é o mundo, igual são as pessoas. Cada um possui um talento específico que pode ser explorado e dar muito resultado dentro daquela área ali. Porém, cada um tem um tempo de aprendizado, cada um tem uma intensidade de aprendizado. E a gente deve honrar isso nas pessoas. Porque se a gente não honrar, a gente vai julgar. E ninguém na face da terra é o juiz da vida do outro. Ninguém é capaz de julgar um outro, senão somente Deus. E por último, honrar as pessoas
está atrelado a ter uma ausência positiva. O que é isso aqui? É o contrário da fofoca. Quando as pessoas, quando falar dos ausentes, quando falar de alguém, tente falar coisas positivas para engrandecer os seus nomes, porque toda vez que a gente engrandece o nome de alguém, a gente também fortalece a nossa confiança dentro do grupo, porque eu não aponto erros quando a pessoa não está disponível para se defender. Eu sempre, com a força do meu coração, engrandeço o nome das pessoas para que assim a gente crie uma tribo confiável, onde todos podem contar com a minha empatia e lealdade. Se você não entendeu isso, é porque te falta muito da vida adulta ainda para polir o seu comportamento. E eu gosto sempre de lembrar que a ausência positiva é o contrário da fofoca, porque a partir do momento que a gente entende que se a gente for falar algo de alguém, a gente deve falar bem, a gente engrandece a potência do grupo. Por último, aqui no módulo de lealdade, vamos falar da forja do campo de batalha. E por que está esse comportamento de ação aqui dentro da lealdade? Porque a lealdade está intimamente ligada a você matar e morrer por uma causa, que é o completamente, que é diferente de ser fiel. Ser fiel é você acreditar numa causa, é você estar ali disponível. Você é fiel, porém, tem potências diferentes. Ser fiel está de 1 a 10, está no nível de 5 a 6 de confiança. Já a lealdade é um 10 travado, onde a gente realmente sangra pela causa. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui dentro da Forja do Campo de Batalha. Fazer o que é certo, não somente o que é fácil. E por que uma estrada que não tem fim? Porque é o seguinte, se a gente quer desenvolver lealdade entre as pessoas que a gente tem convívio, se a gente quer transparecer e ser uma pessoa leal, a gente tem que fazer o que é certo e não somente o que é fácil. Se questionando sempre se a gente pode ir além, se questionando sempre se a gente pode ser mais polido, se questionando sempre se a gente consegue, mediante os esforços de todos, chegar mais longe. Isso cria um sentimento de lealdade muito forte, porque eu estou sempre disponível para tornar a nossa tribo mais forte. E quando isso acaba? Nunca acaba, porque sempre dá para melhorar. E essa é uma frase concretamente comprovada em empresas de alta performance. Então, fazer o que é certo é sempre acreditar que dá para fazer um pouco melhor e não é fazer o que é fácil. Então, a Forja do Campo de Batalha vem para isso, para fortificar a lealdade e para que você entenda que ser fiel é pouco, ser leal é bom. Depois, a gente vem aqui para a Forja do Campo de Batalha. O segundo comportamento é fazer até o final, terminar o que começou. Pessoal, a nossa geração, estamos em 2023, é a geração mais desconcentrada do mundo. É a geração que menos consegue focar no longo prazo, que menos consegue se manter constante no começar e terminar as tarefas. E eu falo com propriedade, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de terminar as coisas, mas eu compreendo que quando eu estou com dificuldade, daí sim que eu tenho que reforçar, informar os outros, pedir para todo mundo, viu, me ajuda a terminar até o final, porque estou com dificuldade. Se eu começar uma coisa, eu tenho que terminar, porque se eu não terminar, entregas pela metade não geram valor. Imagina você lá atendendo um cliente lá no açougue, atendendo um cliente lá na padaria, e você pede, talvez, lá na padaria, 10 pães. E o atendente embala 5, entrega para você e começa a atender outra pessoa. Isso é fazer as coisas pela metade. Imagine a frustração que gera num cliente, ou se você fosse cliente, imagine a sua frustração nesse momento. Mas ao longo do dia, a gente faz isso inúmeras vezes. Começa as coisas e deixa trabalhos para amanhã, deixa coisas para amanhã. E isso não fortalece a tua lealdade às pessoas dentro do seu campo de batalha. O que fortalece é fazer entregas, ser eficaz e terminar o que começou. Então entenda, a lealdade está intimamente conectada a terminar o que você começou. E por último, dos temas mais importantes que eu vejo
em todos os modais, aqui em todos os módulos que a gente vai ter, é falar sobre mediocridade. Na Ford Campo de Batalha, para você realmente ser uma pessoa leal, você deve rejeitar o medíocre, não aceitar coisas na médias e mal feitas. Pense bem, você entende que na média os casais se separam? Você entende que na média as pessoas ganham apenas um salário mínimo? Você entende que na média, às vezes, a gente se comporta só fazendo o que dá para fazer? Isto não fortalece você como pessoa. Isso não te fortalece dentro de uma organização. Rejeitar o medíocre é fazer acima da média. Eu vou disponibilizar mais para que eu também tenha retorno. É entregar muito do meu trabalho, do meu suor dentro do tempo disponível para ter muitas entregas, gerar mais valor, rejeitando quem está fazendo a média, rejeitando olhar para os lados e acreditar que está bom. Por quê? Porque esse comportamento aqui é o melhor comportamento de melhoria contínua do mundo. Eu rejeito fazer a média todos os dias. Todos os dias eu preciso melhorar um pouco. Pessoal, este é o nosso módulo aqui de implementando valores, falando sobre lealdade. E terminamos aqui todos os valores da Castelo Super. Conto com você para que veja e reveja esses módulos para implementar dentro da sua rotina os comportamentos de valores aqui da nossa empresa. Aguardo você no próxima aula para um próximo treinamento aqui na Castelo. Muito obrigado.